Eles escreveram um livro sobre um momento conturbado da história. Aliás, eu acho que a história já é feita só de momentos muito conturbados. Mas esse período aqui é muito interessante, que é de 1914 a 45. Elaine e Demétrio, venham pra cá. Está aqui o livro com Elaine Cenizo Barbosa, Demétrio Magnoli, Um Mundo em Desordem, de 14 a 45. E aqui está volume 1, quer dizer, isso aqui é o primeiro de uma série. Não é o primeiro de uma série, é o primeiro de uma série de 2. Porque, na verdade, o título do livro é Liberdade versus Igualdade. E o primeiro volume, que vai de 1914 a 45, se chama O Mundo em Desordem. O segundo volume vai tratar do pós-guerra até o 11 de setembro de 2001 e sai no ano que vem. Né? Já sai numa editora Record. Record. O Record. Eu nunca sei se é Record. Record. Ok, porque eu sempre digo Record, porque pelo fato de ter começado praticamente minha carreira na TV Record, na TV Rio e na TV Record. Agora, esse período aqui começa com a Grande Guerra, né, as Ilusões Perdidas, a segunda morte de Adam Smith, fala também da Revolução Russa e da participação do americano, bom, para mim uma das figuras mais fascinantes dessa época, né, que é o John Reed, com o famoso livro dos 10 dias, etc. Agora, a Guerra de 14 é sempre uma confusão para se explicar como é que as forças se aliaram umas contra outras. Eu vou perguntar primeiro para a Elaine, para ver se desata esse nó. Bom, a questão dessa explicação, que às vezes acho que fica um pouco truncada, e é um pouco que está por trás da proposta do livro, é que existe uma certa fórmula para a explicação da história, que é dada por uma tradição marxista, vamos dizer, de uma simplificação, que virou aquela coisa assim de uma economia que está sempre por trás de todos os assuntos políticos, que vai comandando todos os assuntos políticos. A gente fez o livro muito com a intenção de mostrar que a coisa deve ser lida, pode ser lida de uma outra maneira, que a economia nem sempre determina todas as coisas. Então, no caso da Primeira Guerra, faz bastante sentido explicar o alinhamento dos países se você não se deixar levar por essa ideia das potências que estão disputando mercados e, então, o choque imperialista produz a guerra, mas como uma relação política, uma relação de forças entre Estados europeus que, em nome dos seus interesses de poder, né, vão estabelecer essas alianças. Sim, mas o que eu digo é o seguinte, que tem, quer dizer, o estupim, que é o assassinato do Francisco Ferdinando. Do Francisco Ferdinando, né? E que também é uma ironia da história, porque o fato dele ter morrido, porque primeiro jogaram bomba no caminho, eles interromperam, foram para o hospital para cuidar, acho que do motorista, sei lá. Ele falou, não, eu vou continuar, continuou. Aí o motorista desviou do caminho oficial para pegar uma rua lateral, onde estava o Gavrilo, que já tinha desistido, ia voltando, viu, pá! E parece que, inclusive, ele morreu porque aquela coisa da farda para ficar alinhada, uma questão de vaidade até, era costurada no corpo, então não conseguiram abrir a farda. Então morre. Agora, a partir daí, claro que eu acho que para mim o que eu acho incrível é o fato de todas as cabeças coroadas da Europa virem do mesmo fruto, né? Quer dizer, ou eram netos ou sobrinho netos. Começa tudo com a Rainha Vitória, é isso não? Que era a avó Qual era o parentesco do Kaiser, do Guilherme, que era primo
do rei da Inglaterra. Havia um parentesco entre a rainha Vitória, a família do Kaiser na Alemanha e dos czares na Rússia. Porque à medida em que a nobreza vai se extinguindo no século XIX, sobram muito poucas famílias de alta estirpe para se casarem e formarem as famílias reais. Então, num certo momento, existe esse laço de parentesco muito forte entre todas elas. E uma das coisas que acontece é isso, que no jogo político entre as potências, eles imaginavam que, em última instância, um conflito seria contido por esses reis que tinham laços de parentesco. Só que na hora do vamos ver, o interesse nacionalista dos estados se sobrepõe e aí o parentesco fica em segundo plano. O tio Guilherme deixou de ser tio Guilherme e passou a ser a própria família real britânica muda o seu nome, né, e apaga o sobrenome alemão. Isso é uma confusão. Mas o que revela a diferença entre tempos, né? Houve um tempo anterior no qual esses laços dinásticos poderiam impedir uma guerra. Isso não aconteceria mais no final do século XIX e no começo do século XX. Nós estamos na época do Estado Nacional, nós estamos na época dos nacionalismos, nós estamos na época onde o Estado representa uma nação, né? Essa comunidade imaginada que é a nação. De maneira que os laços dinásticos param de definir a política, né? Eles continuam a ter importância e influência, mas eles param de definir a política nessa época histórica. Agora, eu não entendo por que aqui, acho que era rei Jorge, na época, começo da guerra, já era o rei Jorge na Inglaterra, né? E era primo do czar, e tinha a possibilidade do czar fugir para a Inglaterra, ir para a Inglaterra. E ele não quis, rejeitou a ideia. Por que isso? Isso no meio do conflito, né? Já havia, foi 17, quer dizer, estava quase no final da guerra. Por que essa recusa de deixar o primo, que ele adorava, por sinal? Porque no caso, não se refugiar significava exatamente a perspectiva que ele manteve de restaurar o seu poder quando a guerra terminasse. O czar imaginava, Nicolau acreditava que quando terminasse a Primeira Guerra e o exército russo voltasse para casa, a alta oficialidade agiria contra os bolcheviques para restaurar o poder do czar. Mas parece que ele, num certo momento, ele queria ir e o rei Jorge disse que não vou chamar. O que eu não entendo, porque na época, eu acho que a Rússia e a Inglaterra eram aliados nessa guerra. Sim, e a saída do czar significaria que a Rússia sairia da guerra. Esse era um problema muito sério. Outra coisa que realmente fica difícil de se entender é o negócio de Império Austro-Húngaro, Alemanha, Prússia. A Prússia não fazia parte da Alemanha. A Prússia ela tinha restaurado ou criado a Alemanha moderna em 1871. Né? Isso era apresentado como uma restauração, mas era a criação da Alemanha moderna. Então a Prússia, a partir de 1871, já faz parte da Alemanha. Né? E por que a Alemanha entra aliada, descontando o negócio, como eu acho que vocês fizeram muito bem, descontando o problema econômico, quem se aliou a quem? Porque isso fica uma confusão louca, né? Então, deixa eu tentar explicar numa nós. A Primeira Guerra Mundial estava pronta alguns anos antes da guerra. Quando é que ela ficou pronta? Quando se definiram as alianças que levariam ao conflito. Foi o momento em que França e Rússia fazem um pacto, um acordo anti-alemão. Né? Na verdade, desde 1871, desde a unificação alemã, você tinha um conflito latente entre Alemanha e França. A Alemanha tinha tomado a Alsácia e a Lorena da França, ela tinha humilhado a França e havia todo um revanchismo francês e a vontade de retomar a Alsácia e a Lorena que só poderiam se realizar se a França pudesse ter um aliado do outro lado da Europa, no leste da Europa. Então, quando a França consegue se aliar à Rússia, né, e isso se dá depois que Bismarck deixa de ser o primeiro-ministro alemão. Bismarck tinha conseguido impedir a aliança das potências contra a Alemanha, né? Toda a política de Bismarck foi essa. Quando ele deixa de ser
primeiro-ministro alemão. Alemanha e Rússia se aliam contra... França e Rússia se aliam contra a Alemanha e se formam, né, os dois sistemas de aliança da Primeira Guerra Mundial. Naquele momento, qualquer fósforo que fosse aceso, né, provocaria a guerra. O fósforo foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Pois é, mas aí, quer dizer, ficaram de um lado França e Rússia e depois a Inglaterra. E depois a Inglaterra, que entrou no final. No final. E havia um pacto de aliança com a Sérvia, com que país ali Os russos eram aliados dos sérvios. Os russos tinham apoiado a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro ainda no final do século XIX. Os russos eram, portanto, protetores dos sérvios. E os alemães entraram... Os alemães tinham um pacto de aliança com o Império Austro-Húngaro. Exatamente. Então, o conflito entre Sérvia e Áustria-Hungria deflagra, né, as declarações de guerra mútuas que fazem com que os dois sistemas de aliança entrem em conflito. Porque ali você tem o problema da desagregação do Império Turco-Otomano. Tem mais essa. Exatamente, porque a desagregação vai fazer com que a Rússia e o Império Austríaco, que eram, vamos dizer, vizinhos desse Império Turco-Otomano, começassem a fazer políticas de expansão para os Balcãs. Então você passa a ter um império em decadência, que é o turco, que está lá se desagregando, os outros dois forçando para ocupar esse espaço e, portanto, estabelecendo essa polaridade, a Rússia de um lado, a Áustria do outro, a Rússia se aliando com a França, a Áustria se aliando à Alemanha. E a Sérvia acaba jogando esse papel ali do elemento que traz a turbulência e que acaba provocando o conflito que eles estavam loucos para ter. Mas, a Primeira Guerra aí é muito importante porque ela encerra uma época. Qual época que ela encerra? A Belle Époque, a época do liberalismo elitista do século XIX, e inaugura uma turbulência que é a turbulência na qual nós estamos até hoje. Inaugura um século onde aquelas ideias de um mundo harmônico baseado na liberdade dos mercados, né, do século XIX, ele vai pelos ares e se inicia uma longa guerra. Todo o século XX pode ser visto como uma longa guerra entre a ideia de liberdade e a ideia de igualdade, né? Entre a ideia de que os mercados e os indivíduos produzirão o progresso e a riqueza e a ideia de que os mercados e os indivíduos produzirão desordem, catástrofes e no lugar disso é preciso um Estado forte para impor algum tipo de igualdade. A igualdade das classes sociais, na versão dos socialistas, a igualdade dos nacionais contra os estrangeiros, na versão de fascistas e nazistas, a igualdade das corporações contra os indivíduos ambiciosos, na versão, por exemplo, de Mussolini e em grande parte do varguismo no Brasil, né? Agora, no caso do Hitler, ainda não só há esse elemento, como há também um elemento, aliás, da desigualdade racial, né? Que, de repente, naquele momento, para mim, é uma coisa inconcebível, né? O nazismo tem encontrado um terreno tão fértil na Alemanha. Mas o problema do racismo é que a gente acaba associando demais à Alemanha, como se aquilo tivesse sido uma criação do nazismo. Na verdade, a Alemanha era o quinto país mais o pensamento racial era um pensamento absolutamente disseminado, era uma verdade científica, não havia ninguém que falasse contra isso. Você podia ter uma política talvez não hostil ao diferente, mas o próprio nacionalismo, que vem como uma ideia de cultura, ele passa a se identificar como uma ideia de raça. As pessoas começam a falar da raça francesa, da raça alemã. Jô, qual é a novidade da Alemanha? A novidade da Alemanha não é o racismo. A novidade da Alemanha é que Hitler estabelece uma equação na qual ele diz a nação é igual à raça. E é essa equação que distingue Hitler de todo o racismo anterior, né? Exatamente. E por isso que eu digo, não sei como é que vingou. Porque, claro, na França havia racismo, até antissemitismo. Na Polônia era mais forte ainda, né? Em vários países. Mas, de repente, ele transforma isso num inimigo mortal, numa coisa sanguinária, quase que num vírus, né?
E as pessoas embarcam. Você vê filmes da época, você diz, mas como é que foi possível o cara ter reunido tudo isso? Agora, de racismo, em 37, até antes disso, o Mussolini já falava da raça italiana, que o italiano tinha que ser a raça pura italiana. Eu sei que é um período realmente louco, onde, aliás, eu acho que é o único período da história que você já sabia para quem torcer, porque você jamais ia torcer pelo nazismo ou pelo fascismo. Então, você torcia pelos aliados, incluindo aí, apesar do Stalin não ser muito diferente em termos de ação do Hitler, né? Quer dizer, só que ele era mais comedido, digamos. Pessoalmente, não se envolvia tão obviamente em matanças. Em termos de matanças, ele não foi mais comedido, mas o que é interessante... Não, eu digo em termos de dizer que era importante matar. Ah, sim. Ele não vai dizer isso. Mas o que é interessante nessa história do Hitler e do Stalin é que quando se conta a história da Segunda Guerra Mundial, as pessoas logo pensam nos aliados, ou seja, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, contra o eixo, contra a Alemanha, o Japão, etc. E as pessoas se esquecem que durante todo o primeiro ano da guerra, o momento crucial, a União Soviética era aliada da Alemanha. Esse pacto para dividir a Polônia. O pacto que foi para dividir a Polônia, os países bálticos e tudo mais. Esse pacto, ele foi muito mais longe do que um pacto de divisão do leste europeu. Ele envolveu o financiamento da Rússia na forma de entrega de matérias-primas para o esforço de guerra alemão. O esforço de guerra alemão, durante um ano, foi abastecido por matérias-primas russas. Normalmente não se fala... petróleo também, né? Sim, petróleo, minérios, etc. Aço. Normalmente não se fala muito desse pacto porque ele rompe o esquema explicativo habitual da história contemporânea. No esquema explicativo habitual, a história contemporânea é uma história de ciclos econômicos no qual nós estamos passando do capitalismo para o socialismo. Então, a Alemanha não deveria ser aliada da União Soviética. Afinal, a Alemanha não é a direita, a extrema-direita, e a União Soviética não era a representação do socialismo. Essa aliança não cabe no esquema explicativo habitual do século XX. Entretanto, se a gente pensar nas ideologias, nas ideias que estão na cabeça de Hitler e de Stalin, na construção do fenômeno do totalitarismo, então a gente entende um pouco melhor essa aliança e por que ela tinha a sua lógica política, doutrinária, ideológica e geopolítica. Uma lógica que só foi rompida no momento em que Hitler rompeu a aliança, invadindo a União Soviética. Esse período, quer dizer, foi um período conturbado na cabeça dos comunistas do mundo inteiro, né? Nessa aliança entre Hitler, a União Soviética e a Alemanha. Mas tinham sempre explicações incríveis, né? Mas com explicações que permanecem até hoje. O livro de história, vamos dizer assim, que é o modelo da explicação histórica do século XX, principalmente aqui no Brasil, e que chega, vamos dizer assim, de uma maneira mais dissolvida até a escola, é o livro do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Eric Hobsbawm, bem jovem, distribuía panfletos apoiando o pacto entre a União Soviética e a Alemanha, quando ele era militante do Partido Comunista inglês. E até a Era dos Extremos, na minha opinião, ele escreve A Era dos Extremos para dizer, apesar de tudo eu estava certo. Porque a Era dos Extremos tem uma grande tese ali. E a tese, que está escrita, a gente cita e critica, é a ideia de que a União Soviética, ela derrotou a Alemanha, praticamente sozinha, e ao fazer isso, salvou a democracia parlamentar no Ocidente. Sim. Então você veja que interessante. É uma forma de contar a história pela qual coisas como o Pacto Germano-Soviético devem ser jogadas por baixo do tapete, porque estão em desacordo com essa lógica, com essa lei da história. Dar uma encaixada. E eu acho também que tem uma figura que, às vezes, é muito esquecida, e eu acho importantíssima. Aliás, tem um livro, que eu não me lembro o nome do autor, foi até o Wilton Marx aqui, que trabalha comigo, que me recomendou, que se chama Duelo
Churchill e Hitler, os primeiros... Nós vamos receber. Claro. E o final do livro eu acho maravilhoso. Primeiro que o livro conta coisas de extremos políticos de lado a lado, mas ele conclui dizendo: a grande diferença é que o Hitler era um racista e o Churchill era um humanista, independente do conservadorismo, enfim. Mas eu acho que o Churchill foi uma figura da maior importância, né, nesse conflito. Inclusive conseguia que os americanos entrassem na guerra, apesar de estarem loucos para entrar pegar um quinhão, né, entrar nessa guerra. Mas eu acho uma figura extraordinária dentro desse período. Ele consegue duas coisas, né? Em primeiro lugar, ele consegue impedir que um setor inteiro da classe política inglesa deixasse a Inglaterra neutra na guerra, ou até mesmo se aliasse à Alemanha. Existia essa ideia, num setor da classe política inglesa, de que era bom, a Alemanha e a União Soviética vão se matar mutuamente e nós ficamos na boa. Churchill foi sempre contra isso. Totalmente. Então ele ficou em minoria, ficou isolado na classe política inglesa, sempre dizendo que o grande perigo era Hitler, era a Alemanha de Hitler. E depois ele foi, você disse, fundamental ao atrair os Estados Unidos para a guerra. Bom, esse papo aqui podia varar à noite, mas não pode. Então, vocês estão convidados para a gente voltar aqui e falar da Era Vargas. Posso convidar para o lançamento do livro? Claro, evidente. Em São Paulo já houve o lançamento. No Rio de Janeiro, para o pessoal que está assistindo, ou para o pessoal que quiser passar o fim de semana no Rio, na segunda-feira próxima, dia 19, às 19h30, na livraria da Travessa, do Shopping Leblon, lá no Rio, vai ter o lançamento, que não vai ser só autógrafo, vai ter um bate-papo, né, com os autores. Vamos conversar sobre isso com mais tempo. E em seguida lançamos o livro, agora segunda-feira, na Travessa do Leblon. E o livro é Um Mundo em Desordem, Demetrio Liberdade Magnoli, versus Igualdade. Liberdade versus Igualdade, Demetrio Magnoli e Elaine Senise Barbosa. Muito obrigado, daqui a pouco a gente volta.